muitas definições de filosofia, eu acho que existem por aí. Uma delas, que eu tinha conhecimento, era que a filosofia justamente seria uma ciência, uma arte de estudo e de prática da virtude, que seria uma arte para desenvolver o melhor do homem. Mas, nesse livro A Era do Ressentimento, você também coloca o seguinte: a verdadeira sabedoria passa, em algum momento, pelo desprezo do mundo à sua volta. Explique-se. Bom papo, obrigado. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite do SESI, o Jarbas, que fez toda a conexão. É sempre bom poder ter um contato assim, direto com as pessoas, né? Hoje em dia, os contatos são cada vez mais mediados pela imagem ou pelas redes sociais. E, bom, começando por essa pergunta, eu tenho hoje uma pauta, como a gente fala em jornalismo, que é pensar um pouco o mundo contemporâneo, usar esse operador do livro que o Jarbas citava, Era do Ressentimento, e falar de algumas categorias que eu acho que são interessantes para a gente entender o mundo contemporâneo. Mas, antes disso, então, eu dou um passo para trás para pensar isso que ele perguntava sobre o que é a filosofia, e eu escutava ele também falando que as atividades com filosofia têm dado muito resultado, as pessoas estão muito interessadas. Você sabe que a filosofia, aqueles aqui entre vocês que por acaso estudam filosofia, têm estudado filosofia, sabe que a filosofia cresce em momentos de crise, né? Ela nasceu no momento de crise de Atenas, aliás, uma crise da democracia ateniense, entre outras coisas, né? E a filosofia, ela também, em outro momento em que ela teve uma importância grande, foi na passagem do mundo feudal para o mundo burguês, ali ao longo do século XVIII, né? No final do século XVIII é quando aparece o primeiro fenômeno dos filósofos, digamos, famosos, né? Dentro do que era possível ser famoso na época. E então a filosofia tem uma relação com certas angústias, sentimento um pouco de desorientação, de não saber direito o que a gente faz, então se perguntar. Então, nesse sentido, me parece muito normal que, não só no sentido do Brasil atual, presente, de toda a conjuntura que a gente está passando, mas no sentido de um processo de modernização bastante violento. Esse mundo contemporâneo que a gente vive, que tende a um pouco esvaziar padrões de comportamento, né? E portanto, é normal, me parece, que as pessoas busquem filosofia. Aí tem todo tipo de filosofia. Você tem filosofia um pouco mais qualificada, você tem filosofia que se oferece como uma espécie de autoajuda para fazer com que as pessoas se encontrem, porque a vida é muito difícil, na verdade, né? A vida é muito difícil. E uma das críticas que eu faço, inclusive essa ideia de que o Jarbas citava, que a sabedoria passa em algum momento por um certo desprezo pelo mundo, nós vivemos um mundo muito obcecado, todo mundo quer agradar. O padre quer agradar, dizendo que Jesus te ama o tempo inteiro, que ele tem a sua cara. O professor quer agradar, dizendo que vai aprender com o aluno. Os pais querem agradar, dizendo, apesar de só querer ter um filho, porque filho custa muito caro, dura muito tempo, é muito difícil. Os pais também querem agradar os filhos, fazendo com que eles tenham tudo que eles querem, do bom e do melhor. O próprio metafísico quer agradar, né? Aquele cara que pensa no mundo das ideias lá, ou do mundo dos deuses, em que querem dizer que os deuses trabalham para você o tempo inteiro. Então, na realidade, estou citando uma escritora, viu, chamada Agostina Bessa Luiz, uma portuguesa que eu acho muito boa, felizmente pouco conhecida entre nós, apesar de escrever na nossa língua, né? Mas a gente conhece pouco ela no Brasil. Essa ideia de que existe uma espécie de febre do marketing
e que tem muito a ver com a sociedade contemporânea mesmo. A democracia é um regime político de mercado em que você tem que convencer o cara a votar em você. Então, em alguma medida, a democracia sempre vai ser um pouco mentirosa. Platão já dizia isso, né? Mas mesmo nós que amamos a democracia, sabemos que quem é que suporta que você diga a verdade o tempo inteiro? Você não suporta isso em casa? Né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma expectativa de verdade, ao mesmo tempo tem uma dificuldade com a verdade. Então, o trabalho que eu venho fazendo, e essa pergunta que ele fez tem muito a ver, de fato, com o trabalho que eu venho fazendo, essa coisa de, em alguma medida, entender que a sabedoria passa, em alguma medida, pelo desprezo pelo mundo, isso não é invenção minha. A filosofia inteira tem exemplos como esse. O estoicismo, o epicurismo, o cinismo, falando de filosofia grega, né? Depois, se você passar pelo monarquismo cristão, a temática do desprezo do mundo está presente o tempo inteiro. Depois, se você falar Michel de Montaigne, no século XVI, também está presente. Pascal, no XVII. Quer dizer, você tem, vou parar por aí, senão a gente vai ficando cada vez mais longe, mas assim, você tem em vários momentos um olhar um pouco entendendo que a sabedoria tem que manter um certo cuidado com relação ao mundo. E hoje, principalmente hoje, eu acho que isso é uma coisa muito gritante, justamente porque hoje todo mundo quer agradar. Eu vou contar para vocês o trabalho do pensamento público, que é o que se chama o que eu faço, o que o Cortella faz também, para citar um colega e amigo, quer dizer, esse trabalho de pensamento público que você faz fora da sala de aula, né? Hoje, uma das dificuldades que, você sabe, a gente vive num mundo onde as pessoas se ofendem com qualquer coisa, né? Se você fala, não, porque eu acho que X é isso, aparece um grupo de X levantando a mão e protestando que você faltou respeito com X, né? Isso tem também o seu processo. Você consegue entender isso numa sociedade de democracia avançada, democracia essa cada vez mais dependente de uma compreensão de consumo. O cidadão é o consumidor, e na medida que o cidadão é um consumidor empoderado, empowered, como se fala por aí, então o consumidor quer ser agradado o tempo inteiro, né? Apesar de que, se você vender para ele um produto mentiroso e que não funcione, você vende um carro que quebra, ele não vai gostar. Mas o problema com as ideias é que é difícil você saber quando uma ideia não funciona. Olha, por exemplo, na Idade da Pedra, como se fala no sentido do senso comum na pré-história, nossos ancestrais sonhavam com pessoas mortas e eles achavam que aquelas pessoas que eles sonhavam que eram mortas eram as pessoas mesmo visitando o sonho deles. Apesar de que a gente não tem nenhuma prova que mortos continuam a existir, e que muito menos que eles venham falar com você nos sonhos, até hoje tem um monte de gente que acha que quando sonha com a avó morta, é a avó mesmo. Ou seja, a gente não tem muito teste não tem como testar ideias e crenças. Por isso que as pessoas podem acreditar em qualquer coisa, Papai Noel, qualquer coisa você pode acreditar. Utopias, qualquer coisa. Porque é difícil você testar. Por isso que, inclusive, às vezes, professores da área de filosofia, ciências urbanas em geral, numa aula, eles podem explicar o mundo em meia hora, dizer como você salva o mundo na outra meia hora, e na outra meia hora dizer por que é importante chamá-lo para salvar o mundo. Um professor que está ensinando aeronáutica, se ele ensinar para você errado sobre como fazer o avião cai. Né? Mas o âmbito das ciências humanas, que é a minha área, né? Eu abandonei medicina para ser filósofo, quer dizer, tomei uma atitude super radical, né? E eu gosto do que eu faço, mas é uma área que, infelizmente, ela pode facilmente se dar a delírios coletivos totais em sala de aula. E você ficar inventando todo mundo que não existe. Então, quer dizer, essa coisa quando eu estava falando da dificuldade de você testar ideias, né, de você, às vezes, não saber exatamente como que uma ideia é boa, isso, do ponto de vista do cidadão consumidor, as pessoas cada vez mais querem ideias que agradem a elas, como consumidores. Eu não acho que isso é total, hein? Eu não acho que isso é uma coisa universal. Eu lembro de uma vez, numa coluna minha da Folha,
alguns anos, uns 4, 5 anos, foi uma primeira coluna do ano, comecinho de janeiro. Não lembro se a segunda-feira caiu no dia 1º, mas era quase assim. E eu escrevi essa coluna, eu estava viajando, eu estava fora do país, e tinha lá uma discussão, e chegou um momento assim, eu falei, olha, leitor, eu não quero agradar você. Na verdade, eu não estou nem um pouco preocupado com o que você quer. Escrevi isso. Cara, a lista de chorões protestando como um colunista podia dizer que não estava nem aí para o que o leitor pensava dele, ou não estava nem aí para agradá-lo. Então, assim, eu acho que, na realidade, quando você se comunica com as pessoas, no caso do pensamento público, né, no caso da filosofia na praça, na mídia, né, que é a grande ágora contemporânea, eu não acho que a função é agradar ninguém. Apesar de que isso é uma contradição, porque se você desagrada, o cara para de assinar o jornal, não assiste o jornal na televisão, sei lá. Né? Mas porque quando você está discutindo com um leitor, falando, debatendo e tal, eu acredito que a nossa função é procurar oferecer às pessoas, a partir do repertório que a gente foi construindo, uma visão de mundo que não importa se agrada ou não agrada. Porque me parece que essa é uma certa relação de amadurecimento com o mundo. Né? Acho que o amadurecimento passa pelo fato de você lidar com questões contraditórias. Quer dizer, veja, a vida é difícil, provavelmente não é a sua avó no seu sonho, apesar de ser importante achar que é ela no seu sonho, porque significa que um dia você vai aparecer no sonho da sua neta. Logo você vai continuar vivo, que é isso que está em questão. O medo da morte. Porque a morte é certa, a vida é cheia de perdas, cheia de frustrações, e é difícil a gente suportar isso. É difícil, né? Então, eu acho que o nosso mundo contemporâneo, especificamente, eu inclusive escrevi nesse livro que o Jarbas citava, A Era do Ressentimento, eu escrevi que, eu imagino, assim, no dado momento do livro, eu escrevo que daqui 500 anos, quando estudarem a nossa época, eles vão, de alguma forma, nos identificar, do ponto de vista da história das mentalidades, né, daquela escola francesa de Zanal, como a Era do Ressentimento. Acho que a nossa época ela é bastante ressentida, no sentido de que é uma era bastante narcísica, e uma era de mimados. A gente é muito mimado. Se não fala para nós alguma coisa que deixa a gente feliz, a gente já parte para achar que, olha, você falou para mim, você escreveu que era mortal, isso é uma falta de respeito, tá? Né? Quer dizer, você falou que talvez a esperança seja uma coisa difícil, isso é uma falta de respeito, porque isso faz com que as pessoas sofram. Então, a pergunta do Jarbas, que vai ao coração de parte do meu trabalho, a filosofia é o exercício da virtude? Essa é uma compreensão bastante grega da filosofia, né? Bastante real, que a filosofia é a prática da virtude. Agora, o que vem ser a virtude? O que é uma virtude? Né? Quer ver uma das coisas mais difíceis de a gente perceber? No nosso mundo contemporâneo, que é muito mimado, e é mimado por conta do sucesso do capitalismo, né? Porque o capitalismo é uma história de sucesso. Tem que toda hora alguém diz que ele quebrou, que ele teve crise, que ele vai quebrar, mas em 250 anos o bicho só avança. Né? Até Jesus é commodity hoje. Se você quiser vender Jesus, você vai ter que fazer com que ele ajude ao fiel a emagrecer, senão ele troca de religião. Porque o fiel é um cara consciente dos seus direitos. Deus tem que me ajudar a emagrecer. Porque se não me ajudar a emagrecer, eu procuro o Buda, que era gordinho, mas ajuda a emagrecer porque é vegetariano. Quer dizer, então é resultado do avanço da sociedade de consumo, isso que eu quero dizer. A gente vai ficando mimado, né?
E à medida que você vai ficando mimado, você quer o tempo inteiro que as coisas sejam feitas à medida que a gente quer, na medida que a gente espera. O conceito de virtude grego, como se aqui tem alguém que estudou filosofia ou estuda, vai saber do que eu estou dizendo, a palavra virtude no grego é arete, certo? Que vai dar em Aristói, né, aquele que tem virtude. Mais à frente vai dar na noção de aristocracia, governo dos virtuosos, que não tem a ver necessariamente com sangue nem nada disso. Arete, um conceito que preocupou muito Platão, preocupou muito os estoicos, os epicuristas, né? O conceito de virtude, Aristóteles, o maior de todos que pensou, fez uma ética das virtudes, conhecida como ética Nicômaco. Virtude é uma forma de força. É um hábito, segundo Aristóteles, que deve se tornar tão presente em você como se fora uma segunda natureza. Certo? A ética, por Aristóteles, que é uma ciência inexata das virtudes, porque ela não é precisa, não é exata, porque se dá na contingência, no acaso, portanto não é uma matemática, por exemplo, é uma ciência das virtudes. As virtudes são um comportamento que é sempre um ponto, não necessariamente médio, mas um ponto que não é nenhum dos vícios opostos. Então, por exemplo, a virtude da coragem não é nem covardia, nem temeridade. A virtude da generosidade não é nem você dar todo o dinheiro que você tem, nem ser mesquinho. E o Aristóteles diz que a ética é uma ciência prática. O que significa isso? Significa que não adianta eu definir para você coragem e você decorar coragem, e aí no dia que acontecer um problema com você no trabalho ou na faculdade, você ficar morrendo de medo e pôr a culpa no outro, o que é muito comum acontecer. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Aristóteles vai dizer então que a virtude é uma prática, não uma teoria. Eu posso dizer o que é coragem, mas eu só sei se uma pessoa é corajosa mesmo na hora que a cobra for fumar. Né? Você só sabe se uma pessoa é corajosa mesmo na hora que a barata entra na sala. Você só sabe se uma pessoa é corajosa mesmo, inclusive uma das grandes polêmicas que eu tive foi há uns 2 anos atrás, quando eu critiquei o movimento de caras que estavam andando de saia. Eu chamei eles de frouxinhos contemporâneos, porque... não porque usavam saia. Eu conheço um monte de menina que ficou brava porque eles usavam saia como símbolo de direito a ser sensível. Eu não acho que você consiga ser sensível por causa de um manifesto político. Isso eu acho que uma das maiores nhacas que eu acho da nossa época é essa coisa de que tudo tem que virar manifesto político. Então os homens têm alguns problemas que vêm desde a pré-história. Homem, gênero, não espécie. Tem que ser corajoso. Se chorar quando entrar barata na sala, melou. É que nem uma bomba de efeito retardado. Não é na hora que a mina vai achar que ele gritou por causa da barata, mas vai ser depois de alguns dias. É bomba de efeito retardado. Então vinha aquela história, não, pelo direito de ganhar menos do que a minha mulher. Adianta escrever isso num papel? Adianta a Dilma promulgar isso com um novo ministério, Ministério do Direito dos Homens terem medo? Não adianta. Se você for um cara fracassado profissionalmente e sua mulher ganha mais do que você vai ter que resolver os problemas com ela, meu amigo. Se ela vai perder o interesse, se ela vai achar que você é um vagabundo, se em algum momento ela vai achar que já deu todas as chances e você não se mexeu, porque tem 2 palavras que são fundamentais para definir o comportamento masculino para uma mulher: pegada e atitude. Né? Se não tiver pegada e não tiver atitude, é que nem a barata na sala. Efeito retardado.
Não adianta você fazer um manifesto com, porque a sociedade me oprime, porque a sociedade obriga a que eu tenha que ganhar mais do que a minha mulher. A sociedade, cara, somos nós todos e é um efeito ancestral. Quer dizer, a verdade é que isso é uma questão. Em alguns casos funciona. Hoje em dia já tem alguns casos que funcionam, funciona durante o tempo, depois não funciona mais, mas nada funciona o tempo inteiro também, né? Mas o fato que a ideia de que o homem deve ser mais corajoso, então eu escrevi lá que os caras queriam, na realidade eles queriam o direito de ser sustentado pela mulher e ficar em casa pensando em si mesmo, queria o direito de pôr a namorada na frente do ladrão na hora do assalto. E aí isso deu uma polêmica, né? Isso é um exemplo do que eu quero dizer ser mimado, especificamente no caso masculino, né? De ser mimado. Por quê? Porque a coragem é uma coisa difícil. Eu não estou querendo dizer com isso que a coragem é só uma questão do âmbito masculino. Eu estou usando clichês da coragem, né? A coragem é um problema sempre. É que existe, talvez por uma questão pré-histórica, eu tenho lido muito pré-história, né? Estudado pré-história, adoro pré-história. Eu, às vezes, suspeito que o alto momento da humanidade foi o alto paleolítico. 30 mil anos atrás. De lá para cá, a gente tem ido num caminho lento de decadência com luxo, na verdade, né? Mas essa ideia não é só minha, é de algumas pessoas que estudam pré-história. Mas eu não quero... Essa é uma pauta muito longa, a gente vai para o outro lado. Mas, assim, eu acho que isso é uma questão pré-histórica. Eu acho que todas as questões sérias são pré-históricas. Olha, para pegar o número redondo, a gente é igual a uns 70 mil anos. Nós. A gente podia estar aqui, na savana africana, batendo um papo cabeça ao redor de uma fogueira. Eu seria uma espécie de xamã, no caso. Pela idade, 57 anos, quase. Né? Se eu não tivesse morto, eu devia ser um meio xamã. Então, assim, a gente podia estar igualzinho biologicamente, eu quero dizer, há cerca de 70 mil anos atrás. E tem gente que acha que a história da humanidade começou nos anos 60, cara. Quando você estuda a pré-história, arruína um pouco a sua percepção de tempo. Arruína. A humanidade começou na Revolução Francesa. Talvez daqui 1000 anos, os caras nos estudem, e estudem a nossa obsessão pela democracia, que nós todos achamos uma grande coisa, eu também acho. É o melhor sistema entre todos os outros péssimos. A democracia é o melhor deles, com todos os problemas que ele tem, não resta dúvida. É uma das grandes invenções do homem moderno. Mas talvez daqui 1000 anos as pessoas voltem atrás, estudem a nossa época e fiquem impressionados com a nossa obsessão pela democracia. Por que eles eram tão obcecados com a ideia de que uma coisa chamada povo tem sabedoria? De onde eles tiraram essa ideia? Então, o que o estudo da pré-história faz com a gente é arruinar um pouco uma tendência que é bem moderna, que é a tendência de achar que antes dos últimos 100 anos, a humanidade nunca existiu, não tem história. E que, por exemplo, algumas pessoas falam, hoje ninguém gosta de ler. Bah, a humanidade escreve conhecido há uns 4.000 anos. Os textos mais antigos são tábulas de contabilidade de um templo na Mesopotâmia. Saiu tanto de trigo, entrou tanto de cevada. E não era para o povo, não, era para o Deus, hein? Era para os deuses. Eles sempre comeram mais do que a gente. Sempre. Economia, a religião, uma das teorias mais interessantes é que a civilização começou com a religião. E a economia servindo à religião. E não a infraestrutura econômica sustentando a superestrutura. Uma teoria que não vai pelo caminho do Marx clássico. Então, quando você diz, não, as pessoas não leem. Nós temos 70 mil anos, a gente não leu esse tempo inteiro. Nós estamos acostumados a não ler. Ler é um hábito novo na humanidade. Novo. E aí você pega um monte de criança, põe numa sala e quer que ela goste de ler. Eles são crianças que estavam acostumados durante 70 mil anos, isso é para falar de sapiens sapiens, não falar do que via antes. Ficava correndo, matando bicho. Hoje você não pode nem cantar tirei o pau no gato, que você é mau. Quer dizer,
Então, eu acho que tem aí uma série de questões que passam pelo mundo contemporâneo que tornam a compreensão da ideia de virtude difícil, como no caso da virtude da coragem. Eu acho que o fato do homem ter evoluído num ambiente de muita violência física, mais do que a mulher, por isso a gente é mais alto do que as mulheres, provavelmente na maior parte dos casos, pensando darwinianamente, isso significa que, provavelmente, a experiência, a manifestação explícita da covardia no homem sempre foi muito mais reprimida do que na mulher. O resultado é que os homens têm mais dificuldade de demonstrar fraqueza. O homem procura menos terapia. Quando o homem se separa de mulher e não arruma outra mulher, porque o homem normalmente sai do casamento quando arruma outra mulher. Né? O homem, para viver sozinho, é uma desgraça. Não come direito, não dorme direito, não toma remédio, a casa vira um lixo. Claro que tem uns arrumadinhos, mas eu estou falando na maior parte dos casos. As mulheres tendem a viver mais competentemente quando estão sozinhas do que os homens competentemente sozinhos, né? Nesse sentido. Então, normalmente, quando o cara fica sozinho, a casa dele vira um caos, né? Vira uma bagunça, ele perde a organização, come qualquer porcaria, não toma remédio. Ir no médico, então, nem pensar. Para que ir no médico? Eu não preciso. Estou me sentindo bem. Então, assim, para que fazer? É um saco mesmo, né? Fazer no médico é um saco mesmo. Ele sempre descobre uma coisa ruim em você. Você estava feliz até ontem. Você foi no médico, descobriu um problema. Você não quer ter problema, não vá no médico. Né? Mas o raciocínio é idiota, porque um dos avanços modernos está baseado na ideia de uma paranoia de controle das doenças. Por isso que crianças de 10 anos fazem colesterol. Né? Já faz exame de colesterol com 10 anos, 5 anos, daqui a pouco vai fazer no feto, se é que já não faz. Se é que já não faz. Né? Então, assim, é provável que o tema da coragem seja, de fato, uma angústia muito grande para os meninos e para os homens. E aí os caras querem o quê? Um manifesto político que dê a eles a autoridade de chorar e ter medo. Né? Chore, fique com medo e aguente o tranco. Fazer o quê? Cada um lida como pode com essas coisas. Mas não, aí você quer fazer um manifesto. Aí veste saia para isso. Para dizer que pode ser sensível e fraco e ter medo como as minas. Podem. Né? Mas assim, então, virtude, filosofia é o exercício da virtude. Se a virtude for coragem, quer ver um outro exemplo? Fidelidade. Como você pode dizer que você é fiel à pessoa com quem você vive, se você nunca teve a chance de ser infiel a ela e ninguém descobrir? Porque se alguém pode descobrir, não é virtude. É só consciência do risco. É outra coisa. Agora, se você está num lugar que ninguém vai saber, ninguém vai descobrir, sempre tem um risco porque a parceira ou o parceiro pode contar. Né, e aprontar com você. Mas, digamos, tiremos isso da história. Então, a ideia de filosofia como exercício da virtude, tem uma coisa no conceito de virtude que às vezes escapa à percepção, que é a seguinte: virtude só cresce no terreno que lhe é hostil. Você só mede a virtude de uma pessoa num ambiente que é hostil a ela. Como que você vai medir se uma pessoa é corajosa se ela nunca passou por nenhum perigo? Como que você vai medir se uma pessoa é generosa se ela nunca foi generosa na sua frente? Como que você pode medir se uma pessoa é fiel se ela nunca teve a chance de não sê-lo? Então, o conceito de virtude pressupõe um terreno que ele é hostil, onde você testa o seu caráter. Eu acho que o mundo contemporâneo ele é bastante arredio à noção de virtude. Primeiro porque a gente acha, quer ver um exemplo? Se você disser, por exemplo, que uma mulher é virtuosa, compreendida como uma mulher que cuida da sua casa, nesse sentido antigo, que trabalha, que cuida dos filhos, alguém pode achar que ela é assim porque ela é oprimida, por exemplo. Se ela tivesse chance, ela não seria assim. Os caras já começam a pensar assim. Né? Eu acho que quando vier uma onda aí de homens se dizendo emancipados, vai ser um baque bastante grande nos vínculos e nos relacionamentos.
homens meio impermeáveis às mulheres, que não querem investir em mulher nenhuma, que quer viver só para si mesmo, sabe? Eu acho que é um vetor muito grande de fortalecimento da noção de individualismo narcísico no mundo contemporâneo. Isso significa baixo vínculo, baixo... Tem aquele cara que muitos de vocês devem conhecer, chamado Bauman, que fala muito bem disso, Zygmunt Bauman. Tem também um outro sujeito, um pouco menos conhecido, mas talvez mais importante ainda, que é um sujeito que estudou narcisismo, chamado Christopher Lasch, Cultura do Narcisismo, 79, livro dele, que vão mostrando como o mundo contemporâneo ele tende a ao sujeito sozinho, né? Que não busca muitos vínculos porque as pessoas são todas malas sem alça. Um dia numa aula que eu estava dando no ambiente de classe AA, num dado contexto eu pergunto assim, afinal de contas, o que você prefere se você estiver doente no hospital? Um seguro-saúde top ou seu primo? Todo mundo falou seguro-saúde top, né? Quer dizer, você tem uma tendência à erosão de vínculos. Isso também tem a ver com o avanço da sociedade de mercado bastante. Porque no mundo burguês, pouco importa o que você faça, contanto que você pague o cartão Visa. Você pode até viver amorosamente com seu labrador. Eu só não vou aceitar que você não pague a fatura do cartão Mastercard. Na verdade, no mundo contemporâneo, a instituição que regra a moral inquestionável é o Serasa. O resto tudo é negociável. Tudo negociável. Isso é uma das angústias do mundo contemporâneo, né? Porque o avanço dos vínculos baseado na lógica pragmática da troca, os avanços dos vínculos baseado na lógica pragmática da eficácia, vai criando uma angústia danada. E aí eu acredito, isso eu venho discutindo bastante, aí eu acho que às vezes a gente entra numas de... Por exemplo, eu lembro de um escritor, Milan Kundera, que escreveu um livro final dos anos 70, começo dos anos 80, que foi muito famoso aqui no Brasil, chamado A Insustentável Leveza do Ser, né? Que virou um filme com Daniel Day-Lewis e a Juliette Binoche. Mas ele escreveu um outro livro que é menos conhecido, chamado A Imortalidade. E nesse livro tem um personagem como ele, exilado do leste da Europa, na França, Europa Ocidental, e que ele critica o sujeito francês lá, o homem francês, porque ele diz assim, o francês, porque ele precisa de amor, ele acha que tem direito ao amor. Então, assim, eu tenho a impressão, quando eu digo que a sabedoria passa em algum grau pelo desprezo pelo mundo, afora toda a reflexão que a filosofia grega fez sobre isso, eu cheguei até o Pascal no século XVII, cuidado com o mundo, porque o mundo confunde sua cabeça. O mundo confunde a cabeça mesmo, né? O mundo seduz. O mundo seduz. Quando eu estou falando de sedução, não estou falando só de sexo. Ele seduz em vários níveis, né? O mundo seduz. E, às vezes, você mete os pés pelas mãos. As mulheres têm uma expressão que eu acho maravilhosa sobre isso em relação aos homens, que é, os homens pensam com duas cabeças. Né? Então, a de baixo normalmente vence a de cima. Quando as mulheres falam isso, que é uma frase comum, tem uma sabedoria filosófica embaixo disso. Tem a consciência de que normalmente o homem mete os pés pelas mãos porque não pensa direito e os hormônios mandam. Talvez isso tenha sido fundamental para a seleção da espécie. A gente morria feito água. A espécie evoluiu com gente de 17, 15, 18 anos. Cheia de hormônio, não tinha televisão nem redes sociais. As redes sociais vão matar o sexo em algum momento dos próximos décadas. Mas assim, então as pessoas transavam o tempo inteiro. Senão a gente não estava aqui, a gente era comido por bicho, as meninas morriam de parto o tempo inteiro, os caras eram assassinados entre briga de bando. Se a gente não tivesse evoluído com 15, 18 anos e obcecado por isso, a gente não tinha chegado aqui. Mas eu sempre suspeito que quando a gente olha... Eu faço muito esse exercício, né? Inclusive com os alunos, assim. Imagina o que você acha que daqui 1000 anos pode achar estranho em nós.
Eu acho esse tipo de afastamento histórico interessante. A gente ri dos caras que achavam que índio não tinha alma porque andava pelado. Né? Que os caras acharam isso num dado momento lá. A gente ri dos caras que achavam que a Terra era uma tábua reta, que chegava no fim de Gibraltar e caía. Né? A gente ri dessas coisas assim. Mas eu acho interessante, como exercício histórico-filosófico, pensar o que poderão rir de nós. Eu acho que vão rir da nossa obsessão, dessa mania de achar que a gente tem direito a tudo. Imagina, o mundo tem 7 bilhões de pessoas querendo ser feliz. Uma hora isso estoura. Todo mundo tendo desejo, todo mundo querendo coisas, todo mundo achando... tem gente que acha que resolve isso com comida orgânica. Plantando sua horta em casa. Né? É claro, se a humanidade tivesse 7 mil pessoas, funcionava assim. Mas com 7 bilhões de pessoas fica difícil. 7 bilhões de pessoas desejando, querendo ser satisfeita o tempo todo, a dinâmica da resolução desses desejos fica bastante difícil, porque o desejo tende a ser insustentável. Então, caros irmãos, né, eu tenho a impressão que se a gente define filosofia como o exercício da virtude, e eu digo que em algum momento a sabedoria passa por um certo desprezo pelo mundo, e aí eu estou sendo muito fiel à filosofia grega, como eu estava dizendo, é porque eu acho que uma das coisas que é muito difícil de compreender hoje é a ideia de virtude. Porque a gente tem uma cultura muito arredia à noção do dever. A nossa cultura, por evolução do consumo, eu acho que é por evolução do consumo, não é nada de consciência política, é a evolução do consumo. Por evolução do consumo, cada vez mais a gente é uma cultura que dissocia dever de direito. E a gente pensa, tem gente que define democracia como sistema de direitos. Eu acho complicado. Eu acho que democracia é um sistema que institucionaliza conflitos. E o objetivo dela é manter esses conflitos dentro do espaço institucional. E por isso ele tem que ter uma certa respiração. Encher, esvaziar, para dar tempo desses conflitos sejam indigerados. Nós estamos vivendo um momento justamente disso, em que as instituições estão acolhendo os conflitos e, na medida do possível, vêm se dando bem e funcionando bem nesse processo de acolhimento dos conflitos. Por isso que, apesar de ser um momento difícil, é um momento que as instituições elas têm funcionado razoavelmente bem. Eu entendo a democracia, sim. A ideia que a democracia seja um regime de direitos me parece uma ideia infantil. Porque quando a gente pensa em direitos dissociados de dever, sabe no que dá? Dá numa pessoa ingrata. Se você elimina o dever da equação, a noção de virtude, você deve ter coragem, você deve ser generoso, você deve ser fiel, você deve dar conta dos filhos que você põe no mundo, por exemplo. Você deve pagar suas contas ao invés de terceirizá-las para os outros. Ou seja, estou dando exemplos clichês de virtudes. Se você abre mão dessa noção de dever e só sobra a ideia de direitos, sabe o que acontece? Você vira uma pessoa ingrata. Sabe por que a lógica de que tudo é direito e a democracia é um sistema de direitos e todo mundo tem direito a tudo? Sabe por que transforma você numa pessoa ingrata? Porque, e aqui eu estou pensando bastante num sentido próximo até uma teologia do cristianismo, da graça, você vira uma pessoa ingrata, porque quando você acha que as coisas lhe são de direito, quando você não tem, você acha que estão lhe roubando alguma coisa que você tem por direito. Quando você tem, você acha que você tem porque você tinha direito. Você nunca vai experimentar a gratidão de ter alguma coisa. Então, um regime, uma compreensão de mundo que acha que as pessoas têm direito a tudo, me parece um regime essencialmente complicado do ponto de vista da construção do caráter. Complicado do ponto de vista de você trazer para o centro a reflexão sobre dificuldades. Eu vejo cada vez mais muitos alunos, quando questionam uma nota baixa,
e questionam, mas por que essa professora pode me dar 3? Eu acho que eu respondi certo. Tirando o fato de que a professora pode ser uma louca, na maior parte dos casos não é, tem algumas, mas assim, na realidade, quando eu ouço isso, normalmente, né, pela minha função, eu acabo tendo que ouvir isso, queixas de todos os tipos, mas assim, quando eu ouço isso, o que está no foco, na verdade, é a dificuldade de lidar com o fato de que você foi mal na prova, que você não se deu bem. Mas não, é mais fácil você questionar a capacidade que aquela senhora de 58 anos, PhD, doutora, que dá aula há 32 anos, que é bem avaliada e reconhecida pelos alunos, de ela ter, de fato, identificado uma dificuldade na sua prova. Então, você tem toda uma linguagem que vai ao coração do politicamente correto, né? que o Jarbas citava de livros que eu escrevi, você tem toda uma linguagem que vai no sentido de transformar os seres humanos em contínuos retardados, que não pode lidar com nenhuma dificuldade, não pode sofrer nenhuma tensão. Quer ver um exemplo? E como a coisa é difícil, cada vez mais as pessoas querem ser jovens a vida inteira. Por razões óbvias, porque quando você envelhece, você tem um monte de doenças e problemas. Tem uma coisa legal também quando você é mais jovem, é porque normalmente o mundo é muito mais interessante, porque você não conhece ele. Você acha que as pessoas são super originais. Depois de uma certa fase, você tem a impressão que tem 3, 4 tipos de pessoas no mundo. É mais ou menos como o que você pode fazer num final de semana. São José também deve ter suas opções de final de semana, como São Paulo tem. Você pode achar que São Paulo tem muito mais, mas talvez São Paulo tenha, de certa forma, mais do mesmo. Tá bem, tem mais teatro, talvez. Né? É que normalmente paulistano nunca vai, né? Quem vai é o primo que mora fora. Fica na sua casa e vai. Você está na Marginal, às 9 horas, voltando do trabalho atrasado. Tudo que você está sonhando é chegar em casa e descansar. Né? O seu primo que mora fora, ai, que vida cultural intensa. É bem típico, que vem de fora. Ai, que vida cultural intensa. Que, de fato, tem mais oferta. Não há dúvida que não tem. O mercado é muito maior. Então, tem muito mais oferta. Né? Isso é verdade. Mas, assim, se você observar as coisas que, final de semana, assistir um filme, em casa ou em outro lugar, sei lá, sair para comer, fazer sexo, se você der sorte, ou azar também, dependendo do que acontecer com você, mas assim, ir na praia, se tiver a fim de pegar umas horas na Tamoios ou na Imigrantes, vai. O que são 4 horas para chegar na praia? A praia merece. 4 horas de ida, 4 horas de volta. Né? Então, o final de semana, assim, uma coisa que caracteriza, que é uma das belezas da juventude, que faz com que pessoas mais velhas façam um workshop para descobrir a criança de 10 anos que tinha dentro dele, essa coisa de que a juventude tem uma disponibilidade para a vida que é natural da sua fisiologia. Você enche a cara, no dia seguinte acorda às 7 para fazer prova. Às vezes você vomita na prova, mas você tem a dignidade de ter tentado. Se você é mais velho, você está morto na cama. Você não tem nem a dignidade de vomitar na prova. Você vomita em si mesmo, em casa. Né? Então, assim, tem uma beleza, de fato, uma disponibilidade para a vida que encanta, né? De fato. Agora, à medida que você tem mais pessoas idosas e que você tem aí uma questão específica, uma dificuldade específica do mundo contemporâneo, que é o avanço tecnológico, transformação de comportamento, que a gente tem bastante hoje em dia, né? Um desencaixe, como falam os antropólogos, de comportamentos tradicionais e tal, você tem um número de pessoas que atinge a idade avançada, longevidade muito grande, às vezes deprimidas, às vezes com dificuldade de relacionamento, que as famílias vão ficando cada vez mais mononucleadas, e vão colocando os pais, os idosos em casas de repouso e tal.
E aí, de repente, a casa inventa de botar um Wi-Fi para eles aprenderem a mexer com a internet e tal. Então, assim, e os jovens cada vez mais raros, né? As escolas entram em crise, não tem jovem mesmo, porque quanto mais as pessoas ganham dinheiro e se realizam profissionalmente, menos filho tem. As mulheres, quanto mais opção de vida tem, menos elas querem ser mães. Isso é fato estatístico. Então, a tendência é que cada vez menos você tenha, cada vez mais você tenha menos jovens. Então, assim, só que, ao mesmo tempo, você tem pessoas vivendo mais tempo. Mas, então, muita gente quer ser mais jovem do que a filha, ou do que o filho, né? Isso faz com que o filho e a filha achem que não tem futuro. Porque quando ela chega lá, o sonho dela vai ser voltar para trás. Então, existe uma certa valorização do mimado, retardado, mental alegre na cultura contemporânea. E isso faz com que muita gente se ofenda, ninguém... Mas veja, e aí eu começo a amarrar o que eu estou falando para escutar perguntas, assim, o meu trabalho nos últimos anos, né, assim, eu desde a graduação de filosofia eu lia muito um colunista chamado Paulo Francis, que veio a falecer em 97, ele estava no Estadão quando ele veio a falecer, mas que escreveu muitos anos na Folha, e eu tinha muito claro para mim que eu queria fazer filosofia na universidade e fazer filosofia na mídia, na Ilustrada especificamente. Então, porque eu queria ter a possibilidade de discutir para além da sala de aula, né? E o meu trabalho é a prova de que você continua, se tiver um mínimo de coragem, podendo discutir com as pessoas, não sendo numa chave de autoajuda politicamente correta, ou que você ainda pode discutir com muita gente, trocar ideias, debater, escrever, ser lido, né? Ler, com pessoas que, de alguma forma, ainda valorizam a busca de um amadurecimento, ainda que isso seja difícil, né? A busca de um olhar um pouco mais, que me parece um pouco mais adulto sobre as coisas, que é difícil. Então, porque senão eu não tinha leitores. E como a gente está numa sociedade de mercado, não existia mais. Então, apesar de que eu acho que existe um fenômeno de ressentimento, de rancor, né? Sabe, aquilo que eu sempre digo, né? Conviver com uma pessoa melhor do que você é um inferno. Então, você tem uma colega de faculdade mais bonita que você, mais inteligente do que você, mais rica do que você, ela simplesmente não devia existir, ela é uma ofensa à espécie humana. Você tem que descobrir alguma forma para provar que ela não é melhor que você. Está dando para o professor. Eu sabia. É claro, está dando para o professor. Senão ela não conseguiu o que ela conseguiu. É só porque ela é uma gatinha. Senão ela não conseguiu o que conseguiu, né? E aí, quer dizer, a sua esperança é que ela seja metida. Porque aí, pelo menos, você é melhor do que ela interiormente. E como a vida interior ninguém sabe o que é, qualquer um pode falar sobre a sua própria vida interior. Mas você descobre... Vida interior é que nem virtude. Você só descobre na prática, no enfrentamento cotidiano, né? Quem é capaz de falar da virtude, da sua virtude, é normalmente quem está do outro lado, olhando você. E não... Quando uma pessoa diz assim, não, porque eu sou uma pessoa muito ética, eu sempre digo, cuidado, depois 2 passos para trás e segure a carteira. Porque ela está dizendo que é muito ética. Então, a filosofia pode ser compreendida como exercício de virtudes. Mas, em alguns momentos, a virtude é sempre uma coisa difícil de você praticar. E eu acho, do meu ponto de vista, de um agente do debate público, também na sala de aula como professor, mas falando como agente de debate público, é importante, hoje, a gente demonstrar um certo desprezo no sentido de não querer agradar o mundo o tempo inteiro. Não querer fazer com que as pessoas simplesmente fiquem felizes. E, de vez em quando, escrever, eu não estou nem um pouco preocupado com o que você vai sentir ao ler o que eu escrevi.
Eu não quero deixar você mais feliz. Agora, se você quiser trocar uma ideia sobre algumas coisas que estão aí no mundo, para além da intenção de agradar, então, quem sabe, a gente pode ter uma conversa um pouco mais virtuosa. Obrigado. Vamos às perguntas. Muito bem. Olha só, temos 2 microfones aqui para atender a todo mundo. Já levantou o dedo ali, né? Então a gente vai para uma primeira pergunta lá, depois a gente vem para uma pergunta aqui, você, e aos poucos a gente vai atendendo todo mundo. Por favor. Olha, vamos fazer o seguinte. Aproveitar que a inteligência.com, não é à toa que tem esse nome, que é para remeter à internet mesmo, a gente está sendo transmitido ao vivo. Perguntas de 144 caracteres. Sejam breves, que é para dar tempo de todo mundo. Só você que viu, Pondé, você não precisa ser breve na resposta. Eu vou responder com uma tuitada também. Vamos lá, pergunta. Boa noite. Como formar os jovens nesse mundo contemporâneo para que sejam adultos resolvidos? Para que sejam? Adultos resolvidos. Então. Essa palavra resolvidos, para quem já leu alguma coisa que eu escrevo, sabe que ela é como se fala em análise de comportamento e ciências sociais, é um marcador para mim, né? Eu já escrevi várias vezes que assim, eu tenho medo de gente bem resolvida. Quando eu vejo gente bem resolvida, diz que é bem resolvida, eu espero que ela esteja mentindo, porque aí ela vai ser mais confiável, né? Porque pessoas bem resolvidas, por exemplo, eu desconfio de gente que nunca teve uma crise de ciúme, que nunca perdeu a cabeça por uma pessoa, nunca quis matar aquele ou aquela, que eu sou louco por ela e não sei o quê. Sabe essas? Eu sou muito Nelson Rodriguiano, hein? Tenho uma visão muito rodriguiana da vida. Eu acho que o desejo pinga mesmo. E só os neuróticos verão a Deus. Tá? Mas, assim, os resolvidos não verão a Deus. Certo? Não verão a Deus. Então, bom, guardando esse cuidado com relação à ideia do que seria resolvidos, veja, eu sou professor, né? Eu gosto de dar aula. Eu descobri que eu gostava de ser professor por uma contingência da vida. Eu estudava medicina, já tinha um filho, eu era casado, e tinha que dar plantão. Casei no 2º ano de medicina, um ato absolutamente enlouquecedor, né? Enlouquecido. E assim, e aí já virei pai, outro ato de absoluta irresponsabilidade. E assim, então, para completar o orçamento, eu fui dar aula de inglês. E aí, dando aula de inglês, eu descobri que eu adorava dar aula. Eu adorava aquele negócio, no caso da aula, de ver o aluno conseguindo falar "the book is on the table", depois de muita dificuldade, né? E então, eu quero dizer com isso, eu gosto de dar aula. Então, um dia, numa reunião de final de ano, não lembro mais se foi na PUC ou na FAP, mas eu lembro do cenário em que havia discussão porque a educação, porque a educação. Outra coisa que eu desconfio é gente falando que acredita muito na educação, que acha que a educação vai fazer tudo. Eu acho que se a educação conseguir ensinar capital de país, já é um bom começo. Porque o difícil de ensinar capital de país é que, em alguma medida, você tem que conhecer elas, né? Então, é muito mais fácil diluir a ideia de educação numa abstração assim, de formar o cidadão ideal, a pessoa com a tal do bem resolvido. E aí, numa discussão como essa, eu, num dado momento, eu falei assim, olha, eu não sei se eu acredito em educação tanto assim, não. Aí uma colega falou, mas como, Pondé? Você é professor? Por que você é professor? Eu falei, porque eu gosto. Eu entro na sala de aula e esqueço do mundo. Eu posso estar no maior mau humor, de bode. Eu dou aula para aluno de comunicação, né? Que é uma peste, né? Fala o tempo inteiro, se mexe o tempo todo. Então, eu entro na sala e, daqui a pouco, eu já não lembro nem por que eu estava de mau humor. E vou embora. Então, assim, eu estou dizendo isso pelo quê? Não acho que existe uma fórmula para fazer adultos um pouco mais maduros, né? Não acho que existe uma fórmula. Eu tenho praticado há algum tempo o estudo de clássicos com os alunos, né? A gente lê Dostoiévski, Machado de Assis,
Shakespeare, que agora está fazendo 400 anos. A gente lê Kafka, também mais recentes, né? Porque eu acho... Primeiro porque tem um debate contemporâneo que é muito chatinho. Então, ir para os clássicos, de alguma forma, protege você um pouco de alguém virar e dizer para você, olha, eu sou X e você falou mal de X. Né? Então, mas eu diria para você o seguinte, do ponto de vista de alguém que dá aula, dou aula em universidade há cerca de 20 anos, vai fazer 20 anos, né? E alguém que gosta de dar aula, eu acredito que o que ajuda a uma pessoa, talvez, lidar com a sua humanidade, com uma coisa difícil, eu acho que, sei lá, é importante que você saiba, por exemplo, você saiba que, para Iago, em Otelo, era insuportável viver com Otelo. Otelo era muito melhor que ele. Insuportável. Então, para ele foi mais fácil pegar naquele lugar mais frágil de um homem, que é a insegurança com relação à mulher que ele ama, e destrói Otelo e Desdémona, no caso da peça Otelo. É mais fácil no sentido de que tem um caminho interessante, você analisar Macbeth, para perceber como a ambição é sempre um problema, porque você nunca sabe onde para, né? A perda da noção de limite. Eu acho melhor isso do que fazer com que os alunos leiam só Foucault. Infinitamente melhor. Eu acho que o Shakespeare é infinitamente mais sábio. Não no sentido que não tenha função para Foucault, Bourdieu, seja lá o que for. Mas eu acho que os clássicos, eles, de alguma forma, são um pouco mais completos e um pouco... Shakespeare não queria salvar o mundo quando ele estava discutindo a inveja quando ele estava escrevendo sobre a inveja de Iago para Otelo. E, de repente, os professores, os intelectuais, todos viraram um clero, que é todo mundo salvar o mundo. Eu não quero salvar o mundo. Eu já falei isso em alguns momentos, que foi, como assim? Eu não quero salvar o mundo. Eu quero dar aula. Eu quero escrever livro. Eu quero conversar com as pessoas. Eu não quero salvar o mundo. Eu nem sei se o mundo tem salvação. Agora, é claro que eu entendo que, de repente, um mundo que morra menos criança de verme na barriga é melhor. Um mundo que tenha mais medicina para todo mundo é melhor, mas isso faz com que o mundo chegue a 7 bilhões de pessoas. Ou seja, você resolve um problema e cria outro. Né? Então, essa mania de que muitos professores vestiram o hábito do clero, salvador do mundo, eu acho que às vezes atrapalha. Então, eu diria para você isso. O que eu tenho experimentado em sala de aula é a discussão dos clássicos já há alguns anos. Talvez há uns 10 anos eu fui afinando isso, e dá bons resultados. Colocá-los para encenar cenas de teatro clássico, o efeito, sabe, de você entrar em contato com, de repente, fazer o papel do Dom Casmurro e ficar paranoico com o que está vendo. Ela está me traindo, não está me traindo, ela está me traindo, não está me traindo. Entendeu? Eu iria por aí. Muito bem, ó, outra pergunta. Obrigado. Aqui. Boa noite. Bom, eu sou professor de ciência política e eu tenho uma premissa para mim muito engraçada, que é a premissa de que a ignorância é uma virtude. Você concorda com isso? Isso me lembra, é o subtítulo do filme Birdman, a inesperada virtude da ignorância, de que, que a crítica do teatro no filme acaba reconhecendo nele o criador do realismo no teatro, quando ele atira em si mesmo, porque justamente ele era uma besta que fazia filme vagabundo, então foi capaz de fazer aquilo, enquanto que os grandes atores nunca foram capazes. Olha, os americanos têm um ditado também muito famoso, que é ignorance is bliss. Né? A ignorância é um êxtase. A suspeita de que existe uma sabedoria na ignorância é uma suspeita muito antiga, inclusive na filosofia. Né? Em parte da filosofia, que haveria... Tem um filósofo romeno que eu gosto muito, chamado Cioran, que eu recomendo para as almas mais sombrias que estiverem aqui no auditório hoje. Se você é uma alma sombria,
eu recomendo que você leia Cioran, porque você não vai se sentir só. Né? Em português tem um livro excelente dele chamado Breviário da Decomposição. O nome já apronta, já indica, você vai encontrar. O Cioran, num outro livro que não está traduzido, ele escrevia em francês, a maior parte da obra dele, apesar de romeno, ele viveu na França, a maior parte ele escreveu em francês, diretamente. Ele tem um livro dele em que ele diz assim: o que eu sei aos 60, eu sabia aos 20. O longo e inútil trabalho de verificação. Quer dizer, a suspeita de que existe um conhecimento que repousa em cima, e eu falei dos 20 como exemplo que você seria ignorante, no sentido que não viveu tanto, não estudou tanto, não leu tanto. Então, assim como uma pessoa que tem menos conhecimento. Então, na filosofia, há sempre uma suspeita de que um dos riscos de sair da ignorância é quando você assume que o que você já sabe é suficiente. O próprio Sócrates chamou atenção para isso. Kierkegaard, que é um filósofo que eu gosto muito do século XIX, alguns aqui devem conhecer, criador da filosofia da existência, tem uma frase num livro dele que eu recomendo, não agora para as almas sombrias, mas para as almas mais românticas, certo? E que gostam de amar e são amadas. Um livro dele chamado Obras do Amor, Kierkegaard. Eu acho que é o livro de filosofia mais bonito que eu já li na minha vida. É sério. Obras do Amor, Kierkegaard, tá? Um reformado dinamarquês. Ele diz uma coisa que é lapidar. Só almas confusas julgam as pessoas pelo que elas leram. Almas são espíritos, ele diz. Só espíritos confusos julgam as pessoas pelo que eles leram. Ele está dizendo que não é importante ler? Claro que não. O cara era um filósofo, teólogo, escreveu para burro, leu para burro. Não é isso. Né? Mas e que existe, eu suspeito que existe uma certa sabedoria que pode ser reconhecida. O Cioran falava que a mãe dele era um gênio. Tem um outro momento na vida do Cioran que ele era deprimido, né, durante muito tempo, teve insônia, na Romênia ainda. E aí ele disse que passou 10 anos sem dormir. E na noite ficava andando pela cidade medieval, Síbio, que ele vivia, na Transilvânia, e andando pelo cemitério, jogando bola com caveira, usando caveira de bola. E aí ele disse que um dia ele se joga no sofá, de manhã, voltando das caminhadas, e ele fala: eu não aguento mais a vida. Aí a mãe olha para ele e diz: se eu soubesse que você ia sair assim, eu tinha te abortado. Aí ele para e diz: a mãe dele salvou ele, porque ele percebeu que ele era fruto do acaso. Para que se levar tão a sério? Então, se a mãe tivesse resolvido abortar, ele não existia. Se ela não quisesse transar, ele não existia. Se o pai broxasse, ele não existia. Se fosse outro esperma, ele não estava ali. Se fosse outro óvulo, não era ele. Então, para que se levar tão a sério? Certo? Isso, de novo, não é no sentido de dizer: então, vamos bater a cabeça na parede e vamos ser estúpidos. Né? Mas não há dúvida que a filosofia suspeita que existe um tipo de ignorância um pouco mais douta, como fala o Nicolau de Cusa, né? No 15, quer dizer, docta ignorância, uma certa sabedoria que advém, eu acredito, de uma certa humildade, inclusive com o próprio conhecimento, né? De perceber que, às vezes, quando você acha, então, que o seu letramento específico numa área resolve tudo, é uma coisa que eu venho discutindo muito. Inclusive, é um possível tema que eu trabalho na coluna da semana que vem, é aquele horror todo das pessoas com os deputados falando em nome de Deus, em nome da família. Você sabe que gente intelectualizada tem horror de gente religiosa, né? Não fala abertamente, mas no fundo tem. Quando está no jantar inteligente, fala. Tem horror. Esse povo que acredita em Deus, esse povo que é religioso, é uma vergonha, né? Assim, você só é religioso se você é ignorante ou inseguro. Então você é religioso. Família, então, é um horror, né? Gente que
valoriza a família é coisa de opressão patriarcal, falta de opção, você foi obrigado a ser mãe, você vive na família porque sua avó permitiu você, sei lá o que for. E aí as pessoas são religiosas e as pessoas valorizam a família. E aí, quando a casta intelectual olha para isso, tem nojinho. Né? Tem nojinho. Então, eu acho que uma certa ignorância compreendida, como inclusive uma humildade em cima do conhecimento letrado, uma certa ignorância que o Cusa então chamava de docta, como eu dizia, quer dizer, a própria noção da ignorância do Sócrates é essa, docta ignorância. Quer dizer, uma percepção de que, por mais que você saiba, o principal que você aprende quando sabe um pouco mais é que você não sabe um monte de coisa. E isso não adianta dizer que não sabe, você só chega à percepção de que não sabe se você tiver tentado saber. Né? Essa é a noção da docta ignorância. Então, além do mais, hoje, quando você às vezes tem alunos que chegam com 17 anos à faculdade, né? Ou mesmo no ensino médio, e já chegam fazendo um discurso para cima de você, né? Porque, inclusive, às vezes é estimulado por outros professores. Então, eu não tenho dúvida que, pelo menos eu entendo assim, uma certa ignorância sempre foi pensada na filosofia como uma virtude. Pondé, Obrigado. Aqui, ó, aqui no fundo. Lá do Aqui, outro lado. Pondé. A minha ex-aluna lá, ó. Boa noite. Cadê eu você? sou um fã de Nelson Rodrigues, eu sei que você também é. Fora o pecado, o que tem? O que existe? Quando não tem mais essa noção de pecado. Fora a noção de pecado, o que existe? Quando o pecado deixa de existir, aquela Sim. culpa, aquela coisa, o errado, quando tudo é permitido, o que sobra? Olha, no âmbito do desejo vai sobrar pouco, né? Pensando rodriguianamente, a culpa numa mulher pode valer mais do que uma lingerie, certo? Quer dizer, a percepção do pecado, do ponto de vista do desejo, há uma relação. Eu, inclusive, lembro, em 2011, eu dei uma entrevista em que eu comparava as teorias sociais contemporâneas da lógica da opressão, oprimido, luta de classe, né? Essas teorias que alocam todos os problemas do mundo na estrutura do capital e tal, e eu comparava isso com o cristianismo, e que eu acho que... Eu conheço o cristianismo e o judaísmo um tanto, conheço um pouco do islamismo, não entendo nada de religião oriental, quase nada. Entendo de budismo light, que tem nas Perdizes de São Paulo, mas o budismo mesmo, não sou especialista. Mas, assim, e o cristianismo, a noção de pecado, que vem do judaísmo, mas o cristianismo aprofundou bastante, eu acho um dos melhores operadores de compreensão da natureza humana. E veja, eu estou falando isso de fora de qualquer crença. Eu estou falando isso de fora de qualquer sistema, no sentido de que eu estou falando isso porque alguém me obriga a falar isso. Isso que eu quero dizer. Né? De forma nenhuma. Eu tenho certeza que, do ponto de vista do Nelson Rodrigues, por exemplo, quando ele dizia que todo desejo é triste, né? A gente vive numa sociedade, numa cultura que acha que desejando vai dar certo. Vai desejando até o fim que você vai ser super feliz. Se entupa de tudo que você quer comprar. Ou então tenha absoluta certeza que você vai resolver o mundo rompendo com o friboi. Você vai resolver o problema do mundo. Né? Então, assim, pensando rodriguianamente, me parece que quando você retira o pecado da chave, e o Nelson Rodrigues ele era um apaixonado pelo Dostoiévski, né? Como você deve saber. E o Nelson contava que, às vezes, ele era entrevistado por algum jornalista, aquele jornalista jovem que acha que entende de tudo, dizendo o Nelson, e que aí ele virava e dizia: o senhor recomendaria o quê para um jovem ler?
E o Nelson dizia, Dostoiévski. Aí o jornalista pergunta, e além do Dostoiévski? O Nelson dizia, Dostoiévski. E além do Dostoiévski, o Nelson dizia, Dostoiévski. Né? Bem a figura do Nelson, obcecado, né? Pela a forma de expressões como aridez de 3 desertos. Né? Quando ele dizia o crioulo da grapete. Esse personagem, assim, aqueles que não, a maior parte da população aqui da plateia parece mais jovem, mas quem não for tão jovem assim deve lembrar de um guaraná chamado grapete, que eu pessoalmente odiava. Eu sempre fui fiel à Coca-Cola e sou até hoje. Eu sou uma pessoa de hábitos fiéis a produtos de consumo. Mas tinham aqueles que adoravam a grapete, que eu nunca consegui entender, porque era aquela porcaria de uva lá. E a grapete, os caras ficavam vendendo grapete em Copacabana, nos carrinhos, tipo, que bom. E o Nelson tem uma foto ótima de um desses caras, um livro do Rui Castro, e 2 lindas de biquíni passando, e o cara da grapete não está nem aí para elas. O Nelson dizia que, no futuro, todos os jovens seriam crioulos da grapete. Eles iam perder completamente o desejo pelas mulheres. O desejo ia desaparecer na liberação do desejo. É claro que uma pessoa que não conhece o Nelson, ou que cuspa militâncias, pode dizer, não, o Nelson é contra o desejo, contra a liberação do desejo, né? E não, quer dizer, o Nelson está falando uma coisa que no Freud já está presente. O desejo é uma estrutura que ele opera justamente na relação com o contraditório, com a repressão. Ele está ali, ó, numa tensão que não se resolve nunca. E é justamente porque não resolve que ele funciona. Então, esse personagem do crioulo da grapete, do Nelson, é um personagem que fala justamente de um mundo onde não tem pecado, não tem percepção de culpa. E aí, voltando ao Dostoiévski, quando ele fala que o Dostoiévski era um sujeito que bastava ler o Dostoiévski, é porque o Dostoiévski é um autor que tinha uma percepção muito sofisticada sobre o lugar da culpa e da responsabilidade na vida. Né? Quer dizer, o Dostoiévski entendia que é justamente quando você reconhece a culpa que você nasce como sujeito moral, que você é capaz de ascender a ideia de responsabilidade moral. É o contrário do que uma cultura de mimados prega, que ninguém tem culpa. Quer dizer, uma frase que normalmente me dá sono é assim, porque a culpa que o cristianismo inventou. Esse daí provavelmente acha que se ele virar budista light, ele nunca mais vai ter culpa. Né? Quer dizer, uma pessoa que não sente culpa é um monstro, ou um mentiroso, porque todo mundo já aprontou. Todo mundo, pelo menos na escola, onde a gente apronta sempre. Porque a escola é um lugar para você aprontar. E nas horas vagas você ou vê alguma aula. Né? Qualquer pessoa normal vai à escola por razões exteriores à aula. Né? Então, assim, você apronta. A escola de criança é um inferno. Né? Anjinhos, são fofos, mas são uma peste. Né? São fofos, mas são uma pestinha. Então, assim, eu acredito que, sem dúvida nenhuma, para o Nelson, a culpa e o pecado é alguma coisa intrínseca da estrutura e, inclusive, da própria capacidade do homem desejar e se manter de pé, essa tensão, né? Como o Nelson dizia que você devia assistir teatro de joelhos, né? Ver aqueles personagens em absoluta agonia. Saindo do teatro da obra do Nelson, eu penso que uma das dificuldades da discussão contemporânea do ponto de vista filosófico é porque a gente fez uma espécie de barateamento do humanismo. O homem é lindo, ele é maravilhoso, porque ficar dizendo que ele é pecador faz mal, num certo sentido faz mal mesmo, certo? Não tenho nenhuma dúvida que não faz, mas aí a gente acabou caindo numa chave de achar que falar da perfectibilidade humana, do avanço humano, que na realidade a gente está sendo só burguês, porque o regime burguês de pensamento precisa ser otimista, porque uma sociedade de deprimidos só consome antidepressivo, uma sociedade de alegres consome muito mais coisas. Então, por isso que as empresas fazem motivacional,
Porque você tem que ficar motivando as pessoas o tempo inteiro. Porque se elas não forem motivadas, aquilo não funciona, né? Então, eu acho muito incrível. Todos os recursos humanos estão fazendo motivacional. E ainda tem gente que acha que ficar dizendo para o homem que ele é lindo não é motivacional de recursos humanos, né? Então, eu acredito que o conceito... Eu costumo dizer, né, que eu acho que os 7 pecados capitais ajudam a gente a entender o homem mais do que a luta de classes. Eu já escrevi isso várias vezes. Obrigado. Muito bem. Olha, nosso tempo está super apertado. Talvez dê para fazer 2 perguntas. Tá bom? Você tinha levantado aqui? Então vamos lá. Boa noite. Aqui. Eu sou aluno mestrando do programa de Economia Política lá da PUC também. E eu queria... Quando você Economia política? Isso, lá da PUC. Na PUC? Isso. Ah, tá. Oi? Colega quando de você universidade. Inclusive, o primeiro dia de aula lá eu encontrei com o senhor, até tirei uma foto, mas enfim. Quando você falou que a sociedade está achando que... Não achando que tem, mas que ela acha que tem muitos direitos e que o Estado não tem que dar tudo, o que as pessoas acham que é direito. Me lembrou muito um artigo do secretário de Educação de São Paulo, que foi esses dias atrás que ele publicou no site de Educação, falando que as pessoas estão muito acostumadas que todos os direitos sejam direitos fundamentais, e quando, na verdade, deveria ser só segurança, e o Estado só deveria prover segurança e justiça para os cidadãos. Você não acha que esse é um pensamento um pouco ultrapassado do início do século XVIII, de quando surgiu o capitalismo, de que hoje isso não vale mais? E uma segunda pergunta. Em relação o que o senhor tinha falado sobre a sociedade ser muito mimada, considerando, ou agora colocando o facho na sociedade brasileira, considerando o fato que a sociedade brasileira é muito miserável no sentido de muita desigualdade e pobreza, esses direitos não seriam realmente necessários para a sociedade, ao invés dela ser classificada como mimada, quando na verdade eles realmente precisam desses direitos? Então, acho que sua pergunta ela vai em 2 direções. Primeiro, eu acho que a ideia de mimada não se refere prioritariamente a isso. A ideia de mimada, quando eu falo, se eu pensar em autores como Theodore Dalrymple, que é um psiquiatra que eu cito muito e já foi traduzido no Brasil, bem interessante, um estado de bem-estar social pode produzir gente mimada mesmo. Apesar de que eu não estava pensando nisso exatamente quando falei. Eu não estava pensando que, por exemplo, você... querer ser atendido por um médico no posto de saúde, você é mimado por causa disso. Apesar de que o Dalrymple, numa sociedade rica como a Inglaterra, entende que o estado de bem-estar social produz gente mimada, porque tem famílias que não trabalham há 3 gerações, vivendo do Estado. Mas isso é outra realidade. Quando eu estava falando do mimado, eu estava falando, antes de tudo, da ideia de uma sociedade que vai produzir o enriquecimento e as pessoas vão começando a achar que elas têm direito. Aí eu chego ao que você perguntou. Primeiro, a ideia de que um Estado não deve ser menor, eu não acho que é uma ideia datada, nem uma ideia antiga. Pelo contrário, eu acho que ela nunca foi tão nova, inclusive no Brasil. Não, ela nunca foi tão necessária como algo que contrabalance uma burocracia de 39 ministérios. Isso não significa que você deve ter só 9 ministérios. Então, eu acho que a teoria de que o Estado não deve dar tudo para todo mundo é uma teoria importante como contraditório a uma cultura que, na realidade, prega a dependência do sujeito do Estado para que ele continue a votar nele. Veja, como muita gente sabe, eu sou pernambucano. Vivi muitos anos na Bahia, eu conheço o Nordeste. O Nordeste tem uma vocação ao governo federal, sempre teve. Antes era coronelismo, agora é assistencialismo. O Nordeste sempre vota com quem dá dinheiro mais fácil, por uma situação, inclusive histórica. Aí eu chego no segundo momento da tua pergunta. Eu acho assim, a ideia de que um Estado deve cada vez mais dar coisas para as pessoas e satisfazê-las as suas necessidades, a minha crítica em relação a isso, antes de ser econômica, é do ponto de vista da filosofia moral.
Primeiro, eu não acredito naqueles que dizem que quer dar essas coisas para os pobres. Depois, a minha percepção é a percepção que está, na realidade, embasada numa visão de gente como Adam Smith na origem. Veja, achar que o Adam Smith é datado, eu posso achar que ele é datado tanto quanto eu posso achar que o Keynes é datado. Porque como o Marx é datado, qualquer um desses. Porque, na realidade, são autores que escrevem em outros momentos históricos. Mas o Adam Smith, que era um filósofo moral antes de ser econômico, eu acho que é esse debate que falta. É a percepção de que a ideia de que o sujeito não deve viver buscando direitos o tempo inteiro é porque isso ajuda ele, inclusive, a ser mais responsável pelo que ele é. Eu vou citar duas coisas aqui. Primeiro, o problema que é o seguinte: o problema da teoria de que o Estado deve dar tudo para as pessoas é que ele fica grande, fica caro, aumenta impostos e arrebenta com a economia. Direito é caro como Bolsa Prada. Você tem que poder pagar por ele. E é isso que a economia política de viés marxista simplesmente não tem noção disso. Eu já tive, inclusive tem um colega que dá aula lá, que é o Lacerda, e a gente já discutiu isso no Jornal da Cultura em alguns momentos. Eu acho que a economia política, que não é capaz de lidar com o fato de que a economia é uma ciência da escassez. A economia é a ciência da escassez. Você pode achar que direitos são lindos. Se não tiver como pagar, eles não funcionam. Eu acho que economista que não entende que a economia é a ciência da escassez é como o piloto que tem medo de altura. Não, eu vou voar, mas tem que ser só a 10 metros de altura, porque acima disso eu não consigo lidar. Não. A ideia de que o Estado deve fazer com que ele vá crescendo, ele vai dando direito para todo mundo, e ele vá fazendo com que as pessoas tenham cada vez mais direitos e não resultado do trabalho delas, isso arrebenta com a economia. Basta olhar para a Europa. Isso não significa que, na medida do possível, a gente não deve ter saúde minimamente decente, estrada. Agora está privatizado, ficou melhor. Se você tiver, por exemplo, polícia decente e coisas assim. É claro que o Estado é importante, né? Mas eu acho que o principal erro da teoria de direitos está no fato de que a teoria de que é contemporâneo um Estado que forneça direitos, eu acho que ela é ultrapassada, porque ela não percebe que a economia é uma ciência da escassez. E, grosso modo, a economia de esquerda é uma economia que parece achar que você não tem limites na produção, na resolução dessa escassez. E aí eu termino com vou citar de cabeça um trecho do Anthony Giddens, que me foi citado, certo? Recentemente, muito interessante, em que, se você pensar em termos de esquerda e direita, a esquerda é basicamente o sistema que entende, que diz para o povo assim: olha, eu vou aumentar impostos, eu vou fazer um Estado grande e eu vou cuidar de você a vida inteira. Ele está se referindo aí a Blair versus Margaret Thatcher, o Giddens, quando ele faz essa oposição. Já a Margaret Thatcher, né, ou a direita liberal, ela fala para o pobre: eu vou reduzir impostos, isso vai diminuir os preços, vai aumentar emprego, e quem sabe você arruma um emprego e consegue trabalhar e se sustenta. As duas teorias têm o seu sentido, as duas teorias são tentativas de resolver o problema da pobreza, e veja, eu não acho que o problema é a desigualdade social, acho que isso é uma modinha, o problema é a pobreza. Desigualdade sempre vai existir. Só existe igualdade na miséria e na pobreza. Quando você deixa as pessoas se mexerem, a desigualdade aparece. Eu sou daqueles que acredita que o foco é a pobreza. Como sair da pobreza? E eu tendo a acreditar que a saída da pobreza sempre dependeu da produção de riqueza. O estado de bem-estar social europeu começou quando eles receberam dinheiro de graça dos Estados Unidos. E começou porque eles têm um capitalismo muito poderoso, inclusive fora da Europa, para sustentar aquilo lá.
Então, tem uma conta aí, eu acho que a economia política que não leva isso em conta, na realidade, é uma economia ideológica, certo? Que tem uma percepção ideológica. E eu tendo a acreditar que um dos problemas da economia política de esquerda é porque ela destrói o caráter das pessoas, porque as pessoas vão ficando dependentes daquilo que o Estado dá. Por isso que eu tendo a concordar mais com a posição descrita pelo Giddens como sendo a posição do pensamento liberal, que entende que é importante, do ponto de vista moral, as pessoas serem responsáveis em alguma medida pelo que elas vivem. Mas eu acho que, no final das contas, o grande problema dessa tese da economia política é de que não há economia nela, há ideologia. A economia é a ciência da escassez. Você só consegue manter minimamente alguns direitos se você conseguir bancar esses direitos. Eu acrescentaria, eu acho que o Estado podia fazer infraestrutura, segurança, saúde e educação. Se ele conseguisse fazer isso de minimamente decente, sem montar um esquema gigantesco de tributação, inclusive, que facilita muitas vezes os fiscais e não a própria tributação, talvez a gente tivesse resultados melhores. Ou se a tributação fosse para instituições que não são do governo e são do próprio, alimentadas pelo próprio mercado e podem oferecer coisa para as pessoas. Obrigado.